Amanhã o Flamengo estreia na Libertadores contra o Deportivo Táchira, lá na Venezuela. E o Filipe Luís terá problemas para escalar o time titular. Foi divulgado uma lista de desfalques, uma extensa lista. Então bora acompanhar esse corte do SBT Rio, onde o jornalista Vene Casagrande traz todas essas informações. Link na descrição, deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e bora pro vídeo. O Flamengo estreia na Libertadores, só que o Flamengo é amanhã, né, Vene? Contra o Deportivo Táchira. Esse jogo é fora de casa. A gente vai ver o VT e na volta o Vene atualiza a gente sobre os desfalques para essa partida. Tem papo de Gerson também? Pô, não só Gerson. Tem outro jogador que eu considero extremamente importante que então, tá fora Então parou. Roda. O Flamengo está perto de estrear na Libertadores. O desafio será fora de casa e já com desfalques. Filipe Luís não vai poder contar com Danilo, que segue tratando de lesão na posterior da coxa direita. A Arrascaeta também não fica à disposição do técnico. A dúvida ainda segue com Gerson. Ele está fazendo um trabalho individual de treinos, mas ainda tem chances mínimas de ser relacionado para o confronto continental. O Flamengo terá que enfrentar uma viagem com mais de 4.000 quilômetros de distância do Rio. O rubro-negro ainda irá tentar quebrar uma marca ruim no início da competição. O time não estreia com vitória desde 2022, quando conquistou a América. Nas duas últimas edições, a equipe perdeu para o Alcas em 2023 e empatou com o Milionários no ano passado. Ambos os jogos foram fora de casa. O aproveitamento da primeira rodada do rubro-negro é de 48%. Além disso, vencer longe de seus domínios tem sido uma tarefa para o Flamengo. A última vitória do time da Gávea foi contra o Vélez, na Argentina, por 4-0 em 2022. Com isso, já são 9 jogos que a equipe tenta quebrar esse jejum. A missão para reverter essa marca ficará sob o comando de Filipe Luís, que fará seu primeiro jogo de Libertadores à frente da equipe. E para quem sabe, sair com uma boa vitória. Vene, conta pra mim quem são os desfalques para essa partida de amanhã, Vene. E não são desfalques assim, beleza, desfalque não vai fazer muita falta. Não, são desfalques extremamente importantes. O Wesley, na lateral direita, está fora, não viaja com a delegação. Gerson, como a gente mencionou aí, também está fora, não viaja com a delegação. Danilo está fora também. Arrascaeta está fora também para fechar essa lista de 5 jogadores extremamente importantes que estão fora. Gonzalo Plata. Ou seja, a data FIFA novamente atrapalhando a vida do Flamengo, porque o Wesley e Gonzalo Plata, segundo nota oficial do Flamengo, estão com desgaste físico por conta da data FIFA. Mas é o delicado, Gerson, né? não se recuperou a tempo, também teve problema com a seleção brasileira, e o Danilo e o Arrascaeta seguem aquele processo de recuperação de lesão muscular. É delicado, porque a gente já falou isso tantas vezes aqui, né, Pedrosa? Não tem como não convocar, porque a seleção brasileira, e a gente falando até do produto atleta, que ele é um produto também, ele se valoriza muito no mercado porque ele é convocado para a seleção. A gente vê o Gerson aí, que é um cara hoje, uma peça fundamental na seleção brasileira, né? E aí como faz? E a data FIFA, ele existe para parar a competição e eles irem lá jogar e voltarem. Então acaba que o cara que continua trabalhando, ele vai porque ele joga muito e as seleções o querem, né, o Pedrosa? É uma coisa muito delicada. Eu acho que isso só vai mudar quando a gente dá uma ajustadinha no nosso calendário, né? Eu acho muito confortável pro DM do Flamengo falar que foi a data FIFA. É isso que eu acho. Sem dúvida alguma. O jogador joga 10, 12 jogos pelo Flamengo, aí ele joga 90 minutos pela seleção. Aí nos 90 minutos pela seleção foi o que causou o desconforto dele. Estranho. E início de temporada, eu sempre falo isso aqui, isso é sempre um assunto muito delicado. Ainda mais para nós que nós não somos médicos, nós não somos preparadores físicos. A questão de... É como você... eu pegou uma doença, eu peguei uma gripe. foi o fulano que me passou, tava em um monte de lugar. Não tem como você dizer quem te passou, porque é uma doença que você foi contaminado. A mesma coisa com uma lesão. A culpa da lesão, se não for uma lesão de choque, eu dei a entrada no joelho do Vene, eu machuquei o joelho do Vene. Se é uma lesão de desgaste, uma lesão do jogo, né? É difícil falar, foi por conta desse jogo, foi por conta do... É muito complicado isso. E a gente, no início do calendário ainda, o Flamengo já com 5 desfalques, isso é muito danoso pro Flamengo. O Danilo, ele chegou ao Flamengo, ele não consegue jogar. É preocupante, porque isso o Danilo, ele se preservou para tentar ser convocado, e aí ele não foi convocado, ele não jogou as finais. Qual é o outro que tá? O Arrascaeta? Arrascaeta, Plata, Gerson e O problema do Wesley. Arrascaeta é a seleção?
A impressão que dá é que o Arrascaeta sempre tá machucado. O Arrascaeta tem questão física. O Arrascaeta tem problemas físicos há mais de 2 anos. Então, assim, eu não consigo ver como uma questão de seleção. A seleção pode ser o que, obviamente, ia aparecer. Pô, logo depois da data FIFA. Nem o jogador do Vasco é convocado. É muito fácil de falar. Independentemente de quem seja a culpa, os jogadores estão fora. Agora a gente tem que debater como é que o Felipe Luiz ele vai escalar esse time. E, não tem como e aí dizer, chegou o né? momento, assim, eu vou dar minha opinião. Chegou o momento, por exemplo, de o Matheus Gonçalves começar a partida, substituindo o Arrascaeta. Chegou o momento do Michael crescer de produção, porque o jogo que ele fez contra o Internacional foi muito abaixo, foi muito aquém. Chegou o momento de um Luiz Araújo voltar a jogar bem, começando como titular. Então, assim, não tem mais o que fazer. Os 5 jogadores estão fora. A gente sempre lamenta aqui que jogadores acabam se machucando durante a data FIFA. Mas e aí agora? O que o Felipe Luiz vai fazer? Querendo ou não, são jogadores importantes, mas é por isso que eu valorizo muito o trabalho do Felipe Luiz à frente do Flamengo. Apesar de muitos desfalques, mesmo assim, ele consegue fazer o time jogar bem. Muito bem. Tá, nação, essa é a lista de desfalques do Flamengo para o jogo de amanhã, estreia na Libertadores. Wesley, desgaste físico, seleção brasileira. Danilo, em recuperação. Esse aí parece que já veio com uma lesão lá da Juventus. Gerson, em recuperação por conta da lesão na seleção brasileira. Arrascaeta, em recuperação por conta da lesão na seleção uruguaia. E Arrascaeta, cara, é impressionante. Ele joga um jogo ali, um jogo acolá e se machuca. A impressão que dá é que ele sempre está machucado. Ele nunca tem uma sequência boa de jogos. Enfim, Gonzalo Plata, fadiga generalizada, faringite e febre. E o Pedro, que está em recuperação, está próximo do seu retorno. O Felipe Luiz prometeu que ele volta ainda esse mês de abril. É isso. Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Link na descrição do SBT Rio como créditos de direitos autorais. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.